momento no Tarde Show é comportamento. A nossa querida Marjorie Lotufo já está aqui sentada ao meu lado, super linda, simpática, bem vestida. Tudo bem, querida? Tudo bem, Jéssica. Boa tarde. Novamente. Obrigada, obrigada. Vamos falar de comportamento infantil. A gente já teve uma criança aqui que acho que cativou todo mundo. Todo mundo, até eu que estava lá atrás, escondidinha, realmente cativa bastante a gente. Inclusive, criança é saúde, né? Ele queria ficar, ele falou que queria ficar até o finalzinho do programa. Da mãe dele falou, não, a gente tem que ir. Ele foi embora triste, judiação. É verdade. Temos várias coisas para falar. Se a gente for ficar falando de comportamento infantil, acho que dá uma pauta de um dia inteiro, né? Dá, porque são vários temas. Comportamento infantil abrange aí uma demanda muito grande. E o que está na moda hoje, que eu acho até interessante a gente entrar um pouquinho nesse assunto, é o TDA ou TDAH. O que seria isso? Isso, vamos traduzir para todo mundo. É o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, né? Então, aquela criança super ativa, super ansiosa, super agitada, a moda agora é realmente ser nomeada com TDA ou TDAH. TDA, a famosa espoleta. Criança espoleta antes, agora é TDA ou TDAH. Isso. O que acontece, o que a gente tem que prestar muita atenção é que uma criança saudável, realmente ela vai ser espoleta. É natural. Ainda bem. Ela vai ser realmente espoleta, ela é comunicativa, ela é curiosa. Ela quer mexer em tudo, ela quer conhecer o mundo, né? E aí, quando você se depara numa escola onde tem 20, 30 alunos dentro de uma sala de aula, a história já é outra. Porque é uma única professora para dar conta de 20, 30 alunos. Aquele que é um pouquinho mais ativo, que é um pouquinho mais sapeca, ele já recebe ali o título que ele tem um transtorno. E às vezes não é. É isso que eu ia falar. Não necessariamente ele tem um transtorno. Isso. Temos que prestar muita atenção, Jéssica, porque o que vai fazer? O que vai causar essa diferença, então, de uma criança que é ativa, não vou nem dizer hiperativa, porque as crianças normalmente elas são hiperativas. Então vai ficar redundante. Então, de uma criança normal, ativa, feliz, de uma criança com transtorno. Isso, vamos explicar um pouquinho, né? Vamos deixar claro. O transtorno, ele vai chamar a atenção para pequenas coisas. Eu vou dar alguns exemplos básicos que todo mundo que está em casa pode prestar atenção no seu filho, né? Por exemplo, uma criança que ela tem um transtorno, ela jamais conseguiria ler um livro até o final. Ela não conseguiria ter atenção suficiente para ler um livro, uma revistinha. Isso, ela focar perde o foco aquela no meio. atenção. Exato. Ela daqui a pouco, qualquer barulho que a mãe fez ou que o irmãozinho fez, pronto. Eu já deixo aquele livro de lado, eu já deixo aquele estudo de lado e ali eu já perdi o foco. Qualquer coisa chama atenção. Isso, qualquer coisa, por mínimo que seja. E normalmente é uma criança que parece que está no mundo da lua. Falamos com ela e ela não ouve. Ela está ali no mundo dela. Ela começa a brincar, ali de repente ela muda de brincadeira, muda o foco da brincadeira. Aí já começa a ser um transtorno. Já começa a ser um transtorno. Então temos que ter muito cuidado realmente em acreditar que o nosso filho tem um transtorno, né? Isso realmente vai ser a procura, a busca por um profissional adequado, que tenha aí uma especialização, que tenha um foco na parte infantil do transtorno, e você realmente vai buscar através de testes, porque o transtorno não existe um exame que você consiga realmente, olha, eu vou ao médico, vamos fazer um exame e descobrir se o meu filho tem um transtorno. Não existe. É só análise do profissional mesmo? É uma análise do profissional, a mãe, o pai, a família ou o cuidador vai realmente contar toda a história dessa criança desde o nascimento, porque desde bebê, se ela tiver um transtorno, ela já apresenta os sintomas. Desde bebezinho? Desde bebê.
Nossa. Ela já apresenta os sintomas daquela criança agitada, daquele bebê que chora por qualquer motivo, daquele bebê que de repente põe no bercinho, chora. Sai do berço, quer deitar de novo, chora de novo porque quer deitar. Né? Aqueles porque bebês... não sabe o que quer. Não sabe. Então ali ele já começa a mostrar que ele vai ser um pouquinho ativo. Né? E isso com o histórico, com uma anamnese, consegue ser avaliado dentro de um consultório por um profissional que realmente tem um olhar para esse transtorno. Quais são as consequências disso para a criança? Desde a escola até a fase adulta. Quais são as consequências do TDA ou TDAH? Vamos lá, uma consequência que acho que é muito importante nisso tudo é realmente a falta de foco. Né? Porque quando eu me torno adulto, eu preciso ter um foco, principalmente no trabalho, né? Ou nos estudos. Eu vou para uma universidade, eu vou fazer uma pós-graduação, eu preciso ter aquele foco. Ou, caso contrário, eu realmente vou ficar ali na média. Eu acho que muitas vezes, se for uma coisa assim, um caso grave, não consegue nem chegar a uma faculdade. Porque se a criança ela tem esse distúrbio, ela tem essa falta de atenção, muitas vezes ela desiste, porque ela vê todo mundo indo e ela ficando. É isso mesmo? Exato. E muitos casos acabam realmente transformando em depressão. E aí não é a depressão porque eu sou triste, porque eu tenho aquela dor da depressão. Não, é a depressão porque eu não consigo atingir realmente aquele foco nos estudos, eu não consigo ter um foco no trabalho, eu começo a ser discriminado. Com certeza. Né? É natural. As minhas notas já não são tão boas, porque eu não tenho foco, eu não consigo sentar e ler até o fim, manter realmente. Então, uma dica também interessante é isso. Seu filho começou a tirar as notas um pouquinho mais baixas, vamos prestar atenção se realmente ele está tendo foco nos estudos ou não. Né? Entendi. Claro que estudar toda criança é natural, a criança realmente não querer estudar. Achar a TV mais interessante. Exato. A TV é muito mais fácil, né? Você tem toda a informação dentro de uma televisão, coloca seu filho ali, sentado no sofá e fique. Fique ali. E isso também tem grandes problemas. Então, são esses os sintomas, os da TDA. Qual é o tratamento? Uma vez que a gente achou, tá, tudo bem, foi diagnosticado, tem o transtorno. Tem. Medicação. Tem que entrar com medicação? Tem. Em muitos casos precisamos entrar com medicação. E isso vai ser um psiquiatra ou um neuro. Tá? É um neurologista ou psiquiatra que vai entrar com a medicação. Jamais um psicólogo vai entrar com uma medicação. Tá? Se um psicólogo passar uma medicação, por favor, comunique ao CRP. Não pode. É até bom, vamos até explicar qual é o papel do psicólogo e qual é o papel do psiquiatra, para as pessoas saberem a diferença entre os dois profissionais. Tá. O psiquiatra, ele é um profissional da medicina. Ele estudou medicina, depois ele se especializou em psiquiatria. Ele está autorizado a passar a medicação, a receitar o remédio para todos os pacientes. O psicólogo, ele é um profissional da área da saúde. Você viu, já tem uma diferença, medicina e saúde. Né? O psicólogo, ele é da área da saúde, jamais ele pode passar uma medicação. A não ser que ele tenha uma especialização focada na área da medicina, que aí realmente ele pode ser os dois profissionais ao mesmo tempo. Tá? Mas não pode. Não pode. Então, se, por exemplo, o psicólogo ele percebeu que há necessidade de medicação, ele encaminha para um psiquiatra, então para um neuro, é isso? Com certeza. Eticamente, eu tenho que encaminhar essa criança ou essa pessoa para um outro profissional, porque já sai fora da minha área. Tá? O que acontece é assim, o psicólogo ele tem conhecimento da medicação. Inclusive, é uma das perguntas que sempre fazemos dentro de consultório. Qual a medicação que você toma? Tá? Isso sempre está anotado no nosso prontuário. Você não pode prescrever. Eu não posso jamais recomendar alguma coisa. Tá? Realmente, se um psicólogo fizer isso,
já favor. pode denunciar, porque não está seguindo as regras da profissão. Jamais, as normas e as regras. Jamais. Então, diagnosticou. Vai entrar com medicação. Isso. Que tipo de medicação? Alguma coisa que vai depender do baixar, caso. vai aumentar? Isso, Exato, Jéssica, vai depender do caso. Realmente, você tem ali quem é hiperativo, ele vai receber uma medicação que vai inibir um pouco essa atividade, vai abaixar um pouco essa ansiedade, que normalmente é um antidepressivo, né? Porque você já regula esse humor dessa criança. Então, realmente vai de caso para cada caso. O psiquiatra que vai saber informar isso. E junto com essa medicação, tem algum outro tratamento que seja feito, algum acompanhamento com o psicólogo? Tem. Dentro de um consultório de psicologia, existem os testes neuropsicológicos, onde vai ser avaliado realmente a cognição, né? A visão, o comportamento, a audição, tudo que demanda ali teste neuropsicológico é o que a gente vai aplicar lá dentro de um consultório. E com o resultado dos testes, você tem ali uma avaliação. Olha, ele está muito hiperativo ou não. E são testes muito simples, são testes que a mãe, o pai ou a professora marca só um xizinho na resposta. Não, é muito simples. Ninguém precisa ter medo fazer um teste. de ir ao psicólogo e responder um teste. É muito simples, é muito fácil. Marca o xizinho no comportamento da criança e ali a gente já tem um resultado. Vai tomar remédio por quanto tempo? Ou, por exemplo, vai fazer acompanhamento por quanto tempo ou é para o resto da vida que tem que fazer? Normalmente o TDAH é para o resto da vida. Resto da vida. E é uma situação até engraçada. Ainda não descobriram exatamente por que as crianças nascem com TDA ou TDAH. Não conseguiram ainda? Tem a parte genética, tem toda essa história. Mas o que desencadeia esse bebê ou aquele outro bebê ter ou não ter, ainda é um mistério. É um mistério. Porque o meu filho é mais hiperativo do que o outro? E não necessariamente o filho de um pai hiperativo ou de uma mãe hiperativa vai ser hiperativo. Não, ele pode nascer tranquilo. São os mistérios ainda. São mistérios mesmo. Então, é para o resto da vida. Isso. Então, não corre o risco de um adulto com TDA ou TDAH ter um filho com isso. Não corre. Não vamos colocar em um padrão. Eu tenho, meu filho vai ter. Não, porque às vezes o que vai predominar é a genética do parceiro, da mãe ou do pai, né? Quem não tem. Então, vamos ficar tranquilos. Não é assim. Eu fico pensando assim, eu conheço várias crianças que, analisando, talvez tenham. E que os pais acham que é normal, porque alguém na família é hiperativo. Então, quando sentiu que a criança tem esse... Na verdade, não é a hiperatividade, é a falta de atenção. É começar um brinquedo e parar, é começar a ler uma revistinha e parar muito rápido. Isso. Porque criança, a gente sabe que o foco perde-se facilmente. Não é? Ele está aqui comendo, daqui a pouco ele vê a televisão, ele quer assistir, daí ele ouve uma criança, ele quer sair pra brincar. O foco perde-se facilmente, mas é da criança. Quando começou a muito rapidamente perder esse foco, de não terminar nenhuma tarefa, pode ser isso. Daí então procura-se um psicólogo e ele vai fazer todos esses testes. É assim, essa é a recomendação que a gente daria aos pais. Pode procurar um psicólogo, ou psiquiatra, ou um neuro, né? Ou um psicopedagogo também. Hoje tem bastante profissional da psicopedagogia, tá? Que está orientado para isso, para esse atendimento também. A escola também fica. Você conhece casos em que a escola indicou para os pais, olha, talvez o seu filho tenha um transtorno. Sim. Hoje em dia é normal ter psicólogo ou psicopedagogo dentro do colégio. Então, se você já conhece, chegue numa professora e converse. Olha, existe psicóloga, psicopedagoga dentro do colégio? Né? Normalmente tem, porque é lei. Pelo menos teria que ter o pedagogo, né? Um profissional dessa área. Se não existe, aí sim vamos procurar fora.
porque ele vai saber orientar, com certeza. Esse é o papel, então, do pedagogo dentro da escola? Do psicopedagogo. É isso, ele faz uma análise geral de todos os alunos, acompanhamento, para saber se algum deles vai oferecer, vai ter algum transtorno, alguma coisa, e já faz o acompanhamento com a família. Na verdade vai orientar essa família. Porque normalmente esse psicopedagogo, ele não vai conseguir fazer o atendimento clínico. Ele só acha o problema. Ele acha o problema. Comunica a família. Isso, comunica, coloca-se no relatório escolar e encaminha a um outro profissional. Entendi. Porque ali dentro ele já tem muita tarefa. E você imagina que atende... Você atende crianças também, não atende? Atendo. O que você acha dessa nova geração agora, dessas crianças? Como a gente viu o Gustavo aqui... hiperativo, comunicativo, feliz. E a gente vê que as crianças estão cada vez mais pilhadas, como a gente fala. Essa é uma tendência que vem crescendo com as gerações ou não? Você acha que essa geração específica, essas crianças que estão até 4, 5 anos, que vieram com uma chavinha mudada? Porque é incrível como as crianças até 5 anos hoje, elas estão com outro ritmo. Essa é uma atenção também, que aí, como psicóloga, né, com base nos atendimentos lá dentro do consultório, eu posso falar assim, Jéssica, calma, né? Primeiro, nós estamos mais velhos, nós envelhecemos. As crianças, elas estão nascendo numa geração que a cada instante tudo muda. Verdade. A tecnologia está aí. Hoje é um novo celular, amanhã já tem um outro, uma nova tecnologia, né, um novo conhecimento. A informação é muito rápida. Basta ligar a televisão, temos informação do mundo inteiro. As crianças já nascem acessando a internet. Sim. Né? Desse jeito. Ou um iPad, ou um iPod, seja lá o que for. As crianças já ligam, já desligam, já fazem de tudo. Então, é isso que a gente também precisa entender, nós adultos, né? O que está acontecendo com essas crianças hoje? Eu realmente estou preparada para educar essa criança? É uma questão que fica. Como mãe, como pai, ou como um cuidador, porque às vezes é a avó ou avô, porque os pais precisam sair para trabalhar. Como é que fica isso? Eu tenho as minhas crenças muito antigas, a minha educação é muito antiga. Pode não parecer, mas é. Mas é muito antiga. E agora, como é que eu vou educar essa criança que está ligada no 220? Estão ligadas. É uma todos. Coisa pra gente refletir, hein? É para refletir, sim. Como que a gente faz para criar essa criançada hoje em dia que, como você disse, estão ligados no 220, mas estão com conhecimento acima do nosso, estão além do nosso. Eles estão além de nós, com certeza. Vamos pensar, precisa voltar pra gente falar sobre isso, hein? Sobre as crianças. Dá até um friozinho na barriga. Sabe uma coisa que... Essa você tem que voltar pra falar mesmo sobre... Eu sempre ouvi falar das crianças índigo. As crianças índigo. Todo mundo. A criança começa a ser mais espoleta do que o normal. Essa é uma criança índigo. Vamos explicar, professor? Eu quero entender um pouco mais também sobre o que é essa criança índigo. Essa nova criança que está nascendo aí. Essa nova geração nós vamos falar, são sim. as crianças índigo. Isso. Marjorie, obrigada pela presença, você, novamente pelo carinho. A Marjorie vai participar com a gente de alguns programas agora, vai explicar muita coisa, vai tirar da nossa cachola muita coisa pra gente pensar. Isso, semana que vem ela volta. Posso só dar até te cortando? Claro, desculpa. Imagina, fica à vontade. Para esses pais que estão em casa, fica uma orientação. Existe um site, eu até pesquisei antes de vir para cá. É uma associação brasileira de déficit de atenção. Então, o site é abda.org.br. Eu nem avisei. abda.org.br. É uma associação, realmente, onde você tira todas as dúvidas se o seu filho tem esse transtorno ou não. Você participa de palestras, tem um manual super simples de ser entendido e ser lido, tem até umas figuras, uns desenhos. Então você acaba tirando dúvidas se o seu filho tem ou não um transtorno antes de realmente procurar ajuda e acreditar que seu filho tem um transtorno ou não. Né? Muito bem. Então fica essa dica para quem quiser acessar a internet.
Perfeito. Tá bom. Obrigada, viu, querida, mais uma vez pela presença. Quer deixar os seus contatos? Deixa, do consultório é 2832-3676 e tem o site psiquer.com.br. Te vejo semana que vem. Claro. Já? Obrigada. Obrigada, Jéssica. A gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho.